Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, mais um voo do DJI Mini 2, tá? Com a sua bateria chinesa azul. Está em 98% que eu calibrei a bússola desse drone, tá, gente? Aqui é um local de bastante interferência, né? Então eu resolvi calibrar. Outro detalhe, gente, esse voo teste, eu vou por cima daquele prédio lá. Então, quando a gente fala visada boa, aqui não é uma visada boa. Essa visada vai ser por cima daquele prédio lá, ó. Esse prédio aí, esse galpão. Então, vamos ver como o drone se comporta por cima desse prédio e por cima desse galpão, né? Galpão é atacadista, né? Então, vamos ver como que o sinal do drone se comporta nessas condições, né? Por cima dessas seria, né, obstáculos, né, para o sinal do controle para o drone e do rádio para o controle e controle para o drone. Então vou fazer esse voo teste, né? Vamos ver como que se comporta esse drone numa visada não boa, tá? Uma visada ruim. Vamos inicialmente a baixa altitude, né, gente? Vamos a 7, 8, 10 metros, né? Tô com a bateria chinesa azul, minha gente. Isso. Eu acho que ela está com 129 ciclos, tá tá, longe, gente? tá lá quase no centro já. O pessoal procura se tem baterias aí estendida brasileira, deve ter, tá, gente? Eu nunca utilizei essas baterias. Eu vejo o pessoal falar que essas baterias, que se atualizar o drone, né, não reconhece mais a bateria, né? Eu acho que as pessoas que vendem essa bateria, acho que a primeira coisa que ela tinha que falar para a pessoa era isso, né? E depois dar sua garantia, né? Já que eles são os bons de boca, né? Os bons da bateria, dão garantia daquilo que vendem, né? Nem eles não confiam naquilo que fazem, né? Na realidade, eles fazem uma adulteração. Eles aproveitam a carcaça da bateria antiga, reprograma ela, né? Uma reprogramação meia boca, e aí taca células antigamente o Air 2, né? Não sei como é que é esse processo, mas aí a bateria chinesa azul já está com 129 ciclos. Essa eu garanto, né, gente? Porque eu mesmo sou a cobaia. 3 anos de uso, 129 e vamos tocando em frente. Como eu ia dizendo, né, essas baterias feitas no Brasil, adulteradas no Brasil, que aliás é crime, né, de propriedade industrial, né, você alterar produtos, né, de uma empresa renomada, no caso a DJI, né? No caso da chinesa não, tá, gente? A chinesa, o chip é outro, o invólucro é outro, tá descaracterizado qualquer coisa com um fabricante legal, tá? Então, quando a pessoa adultera o produto, mas mantendo a capa, no caso que o pessoal faz, é um crime, né, contra a propriedade industrial do fabricante, tá? Tem isso também, esse detalhe também. E como eles não dão garantia de nada, se você fazer um voo e cair, né? Ah, mas a chinesa tem cobertura e garantia pelo AliExpress, né, gente? Do momento que o produto importado entra no Brasil, eu já cansei de falar isso, né, gente? Já cansei de falar isso. Está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor. De boa, tranquilo. E essas brasileiras tem garantia de alguma coisa? Tem nota fiscal? Tem CNPJ de quem fabrica, faz essa... Não existe, né, gente? A realidade é essa, né? Então, enfim, vamos tocando em frente. Estou a 10 metros, tá, gente? Uma visada muito ruim hoje, tá? É de propósito para mim ver como que é o rendimento do drone em relação à visada ruim. Ou entre aspas, né? Que tem visadas muito piores, né?
Vamos tocando em frente. Só lembro de uns vídeos atrás que eu falando do gimbal que tinha dado problema, era poeira, tá, gente? Muitos defeitos que tem no drone, equipamento em gimbal, é isso, é falta de limpeza, né? É só um sopro, né? Fazer um movimento no gimbal, movimentar ele quando ele estiver parado, né? É sujeira, poeira que vai acumulando, né? Se fosse na mão do pseudotec, o pseudotec ia condenar cabo frete, ia cobrar uns R$ 600. Se não condenasse o gimbal inteiro, né? Então é isso, né? Se querendo arrancar dinheiro do pessoal, né? Na realidade é só limpeza. DJI Mini 3, Mini 2, gente, agora inteirou 3 anos de uso, tá, gente? Uso intenso, aproximando os 4.000 quilômetros de voo. Então é isso. Alguém me procurou se o DJI Mini 2 ainda é relevante nos dias de hoje. Sim, do momento que você vê alguns fabricantes paralelos, né, tipo a Hubsan e a Pontezinho que lançar drones para assimilar, ficar próximo, parecido com o Mini 2, é porque ainda está relevante, tem mercado para ele, né, gente? E é que nem eu falo, comprar um mini drone, nas características do Mini 2, de outros fabricantes sem ser da DJI, é fria, tá, gente? A Hubsan lança o mini drone, amanhã já tira de linha, já abandona ele, já lança outro modelo e você fica na mão. A Pontezink é um excelente drone, acabamento, qualidade, mas tem uma falha gigantesca, pelo menos para mim. Não tem peça de reposição. Tem algumas partes da carcaça do drone, mas a parte interna, placas, ESC, bússola, placa core, etc. Gimbal não tem. Cabo flat não tem. Se o seu drone der um problema, você tem que comprar outro drone. Não existe peça de reposição do Pontezink, que é uma falha gigantesca no meu ponto de vista, tá, gente? A Hubsan, eu já falei, troca de drone e é o famoso drone cai-cai, né? Que não tem... você não tem confiança no drone. FIME nem se fala, né? A FIME está agonizando aqui no Brasil graças aos seus vendedores, né? Seus influencers, que ela banca, né? Para eles fazer a marca decolar, né? Mas a marca nunca decolou, gente. A FIME nunca decolou nem no passado, nem no presente, nem vai decolar no futuro, porque é uma marca muito ruim. O drone sempre problemático. Quem comprou o FIME Mini 3 sabe o que eu estou falando. Problemas e mais problemas, né? Eles não falam, gente. É poucos que falam, porque depois eles querem vender o drone. Como é que eles vão falar mal de um drone e depois vão querer vender ele, né? E não tem jeito, né? Mas muitos estão amargando o prejuízo aí. Fora o drone que caiu, né? Da FIME. Tá aí, gente, eu estou a 16 metros, olha o sinal, ó, começou realmente a dar os lags, as picotadas, né? Devido à minha baixa altitude e também a visada ruim. Eu corrigi um pouco, subi mais um pouquinho. Subi mais um pouco, 20 metros. Vocês podem ver que continua dando os lagzinhos. Eu não estou em linha reta, só viu que eu fiz uns movimentos também diferenciados. Vamos tocando em frente, vamos ver o que eu já... Mas lembrando que eu já estou a mais de 5 km, tá, gente? Filmando 1080p, 30 fps. Vamos tocando em frente. Bateria chinesa azul tá 129 ciclos. Vamos tocando em frente. Pessoal, muita gente reclama que o Brasil é cheio de taxa, imposto. Então, os Estados Unidos estão cobrando 264% de imposto da China, tá, gente? Os produtos chineses entram lá, um drone chinês, a China, nos Estados Unidos, praticamente triplicou de valor, né? Por que será, né? Será que o pessoal tenta defender seus mercados, produtos chineses, né?
Vamos tocando em frente. Subimos um pouquinho, gente, 30 metros. Que a visada ruim ainda tá satisfatória, hein? Tá bom ainda, hein? Você pode ver que esse local também é cheio de interferências, né, gente? Ó, estou nesse local a 40 metros, estou praticamente na mesma altitude ou mais baixo do que essa torre à esquerda aí, gente. Aí, ó. Essa torre à esquerda. Estou na mesma altura ou mais baixo. Mas vamos tocando em frente. Aqui é subida, tá, gente? Aqui é morro. 6 quilômetros, tá bom, minha gente? Começar a subir de novo, né, gente? Porque senão eu vou colidir com as casas desse morro. Vamos tocando em frente. $62 Mas vocês podem ver que em relação ao solo abaixo eu estou a mais ou menos uns 20 metros, né? Apesar de eu estar a 62, né? Mas em relação ao solo... Olha, gente, eu estou mais baixo que essa torre aí, ó, que eu passei passou do lado direito aí. Supermercado Silva, aí, Supermercado Silva. Vamos tocando em frente, vou nessa linha reta aqui, gente. Olha, essa torre que aproxima do lado esquerdo, né? Eu estou mais baixo que ela, né? Mesmo a 62 metros, tá bom, minha gente? Battery level is low. Deu retorno para bateria baixa, com 6 km e 700. Bateria azul chinesa, né? Mas eu vou tocar em frente. Esse é uma UPA, né? Eu acho que é uma UPA, sim. Jardim Progresso. Vamos tocando em frente. Vamos tocando em frente. Deu uma congelada, né, gente? Realmente eu estou bem longe. Perdeu o sinal, gente. Perdeu o sinal. Como eu falei, o drone perdeu o sinal, tá, gente? A 6.000, mas a gente já pode ver que ele já está retornando. Perdeu o sinal. Ele retornou, a gente vê pela 6.729, 28, então está diminuindo a distância, então ele está retornando, só que a imagem até agora não veio. O local realmente aqui é cheio de interferência, eu estou na visada ruim hoje, justamente para fazer esse tipo de teste. Olha aí, gente, olha o perigo, olha, a 65 metros, aqui nesse local eu passei quase que eu colidi com a torre. Eu vou subir de novo, ó, que eu estou mais baixo que esse prédio, ó, 66 metros aqui, eu vou ter que subir para não colidir. Viu por que ele perdeu o sinal, gente? Porque esses prédios em cima do morro obstruíam o sinal do drone, então a visada já não era boa e com os prédios atrás piorou mais ainda. O que fez ele perder o sinal? Mas lembrando que eu estava a mais de 6 km, quase 7 km de distância quando ele perdeu o sinal. Então, como eu sempre faço, como eu já não preciso mais de altitude, já passei o morro, vou começar a baixar o drone. E outra coisa, gente, eu não fui numa linha reta, eu fui num determinado percurso, depois eu fiz uma curva. Viu por que às vezes é ruim você fazer esse tipo de voo não retilíneo? Porque quando você faz um voo retilíneo, você vai a X distância e você sabe, se você perder o sinal, ele vai voltar naquela mesma linha que ele foi. E quando você muda, né, adultera, que nem eu fiz um movimento à direita, quando ele perdeu o sinal, ele voltou num caminho desconhecido para mim. E aí é a hora de quando acontecer os acidentes. Vocês podem ver que no final, quando voltou o sinal, ele passou muito próximo da torre, né? Apesar de eu estar a 66 metros no local, mas a torre em relação ao drone estava mais baixo que ela. Então, esse é os perigos de você não fazer um voo retilíneo.
um voo com a rota definida. Aí, gente, eu estou dando 360 graus, mesmo com o sinal, aqui eu falo, gente, mesmo com o sinal laranja, não significa que o sinal é ruim. O sinal laranja é sinal moderado. Sinal fraco é quando chega no vermelho, só para acabar com esse mito também. Então, com o sinal laranja é moderado. É só ir ao manual, né, gente? O pessoal teima e não lê o manual e pega a informação em grupo. O pessoal ensina 99% das vezes errado as coisas. Principalmente de vendedores e pseudotécnicos, né, de grupos. Estão lá para vender, gente. Estão lá só para vender. Estão lá só para o seu equipamento dar ruim para eles vender. Vender acessórios que não precisa, filtros ND que você não precisa. Tem uns pseudotécnicos, tem uns que querem empurrar as tal das baterias estendidas, que se você atualizar no drone, o drone, a bateria não é reconhecida mais, aí você não atualiza seu drone, aí o drone começa a apresentar defeito, e aí o próprio pseudotécnico que recomendou para você não atualizar, se oferece para consertar seu drone. Olha que beleza, hein? Aí atualiza o seu drone com todas as versões, o drone fica bom de novo, né? Eita, nós, né? E 700, 800 conto vai embora nessa brincadeira, hein? Aí, gente, 129 ciclos, tá? Aí, gente, eu vou ver se eu faço uma parceria com um canal também desse pessoal que protege o consumidor, tá, gente? Que faça vídeos também com essa turma aí que protege, faz aqueles vídeos, faz aquelas... Tipo o Celso Russomano, né? Não estou falando que é ele, né? Mas hoje em dia tem vários que fazem esse papel. E vamos fazer uma parceria. E quando um desses pseudotécnicos, um desses vendedores der ruim, né? A gente aciona essa pessoa, né? Vai atrás de para quem ela vendeu e vamos nesse canal, né? Nesse youtuber, né? Que defende o consumidor e ir atrás dessa pessoa, aonde for. Né, principalmente em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Então a gente está fazendo parcerias para isso. Aí fazer a reportagem, né? Desse segmento, né? Que é tão desprotegido, né? Dos drones. Correr atrás dos pseudotécnicos que não emitem nota fiscal quando dá ruim, né? Vendedores, né? Que são corresponsáveis pelas vendas e pulam fora, deixa o consumidor na mão, né? Vamos tocando em frente. Outro detalhe, gente, o drone é totalmente atualizado, tá? A última versão do aplicativo, 1.16.4, firmware da aeronave, a última, 01.07.0200, e o firmware do controle 04.11.0400, tá? E firmware também, né, do aplicativo, né, dos no-fly zone também. Então é isso, gente. Eu quero ver a pessoa, a frequência em banda dupla, tá, gente? Tem 5.8 nesse momento. Gente, vocês lembraram agora que aqueles defeitos que os pseudotécnicos inventavam, né? Dos chips 5.8, de repente, depois que eu desmascarei eles, praticamente acabou. Vocês sabem por que acabou, minha gente? Porque o pessoal está exigindo, quando aparece um problema e eles falam que é chip, o pessoal está exigindo a nota fiscal, tá? E o CNPJ da empresa. E o número do série do chip velho que eles tiram e que expõe, né? Aí, como eles não conseguem, nunca vão trocar, não tem como trocar, aí praticamente o serviço acaba, né? Uns tá falando que não faz mais esse serviço, que troca a placa core inteira, né? Ai. Engraçado, né? A gente tipo defeito na autorizada, né? Na autorizada DJI de drone de consumo, né? A DIL4B.
nunca relatou esse tipo de problema de chip, né? Incrível, né? Pois é, gente, a Jill Forby, representante, a única representante da DJI para reparo de drone de consumo, né? Nunca foi relatado problema de chip algum, Gente, bom dia, ou mesmo eles fazerem troca de chip, porque é impossível fazer essa troca de chip, tá, gente? Que o drone volte a ser funcional, isso aí não existe, né? Nunca aconteceu, né? Nem no resto do mundo, que eu tenho, eu participo de 10 ou 12 grupos de WhatsApp, né, internacional, e nunca aconteceu isso em lugar nenhum do mundo, né? Só no Brasil que os pseudotécnicos colocou essa lenda, né? E tem um sujeito que colocou essa lenda, tá, gente? Tem um pseudotécnico que colocou essa lenda, né? E esse que eu sempre, há 3 anos, eu tento chamar ele para fazer um debate ao vivo, né? Para debater, né? Para ver se realmente eu tenho algum conhecimento técnico, né? E ver como que é o procedimento para ele fazer isso, né? E por que que não emite a nota fiscal e aonde é o seu CNPJ da sua empresa, né? Porque para fazer esse tipo de procedimento tem que ter garantias, né, gente? Tem que ter garantia, ou será que eles não garantem nem o serviço que eles fazem, né? Então aí fica difícil, né, gente? Então, aí há 3 anos que eu faço um convite para um debate ao vivo, né? Que esses pseudotécnicos, né, nenhum deles teve a coragem, né, para enfrentar um debate ao vivo, né, sobre tema, né, de radiotransmissão de drones, né. É umas perguntas simples que eu ia fazer para eles, né, sobre transmissão, recepção, banda dupla, né, e etc, né. Protocolos, né, de transmissão também, né, ondas estacionárias, né. É um punhadinho de coisa, né, técnica que eles deveriam saber, né. Ou se não sabem, gente, não deveriam nem falar. Tem que limitar-se a trocar peças, tá, gente? E não ficar em grupos falando besteira, igual a gente vê. Mas enfim, né? Vamos chegando ao final. Aí, gente, ó, o prédio que está na frente. Eu estou na frente, na minha frente tem árvores. Essa árvore que vocês veem aí, tem esse prédio aí, ó. Então, um local de uma visada muito ruim. Tem esse conjunto habitacional também na frente, tá, gente? Então, é um local muito ruim, gente. Muito ruim mesmo. E ao lado de um conjunto habitacional ainda, né? Só que eu estou de um lado, sempre faço voos aí, mas hoje eu estou num local de uma visada ruim. Tá aí. Mais um voo, tá, gente? Cheguei com 27% de bateria, tá? É algo fantástico, tá, gente? A bateria estendida chinesa chegou com 27% de autonomia ainda. 24 minutos de voo, né? Filmando em 1080p, praticamente fomos a 7 km, 14 km de volta, né? Tá aí, gente. Meu tchau, obrigado, gente. E até o próximo vídeo. Obrigado a todos. Até mais. Chegamos, vamos pousando, vamos pousando. Vamos pousando. Chegamos. Tchau, obrigado.